Olá pessoal, sou a enfermeira Ladmila e hoje convido vocês para que junto a mim a gente possa estar discutindo um pouco sobre o protocolo de atendimento ao politrauma. O paciente politraumatizado é aquele que apresenta duas ou mais lesões traumáticas simultâneas, em diferentes regiões do corpo, sendo que pelo menos uma delas representa risco imediato ou potencial ao paciente. Então, é de suma importância que quando a gente pega um paciente politraumatizado, a gente consiga avaliar isso de imediato, O paciente vítima de trauma multissistêmico geralmente decorre de acidentes automobilísticos, atropelamentos, quedas de grandes alturas, ferimentos por arma de fogo, arma branca, explosões, dentre outras, Coisas que a gente lida no nosso cotidiano aqui na nossa unidade. Então, vamos falar sobre as características principais que esses pacientes apresentam, Que são as lesões associadas. Como exemplo, eu trouxe para vocês o traumatismo craniocefálico, mas fraturas associadas sempre às lesões abdominais, Instabilidade hemodinâmica é possível ter, Alto risco de choque e tem uma necessidade de o atendimento ser sistematizado, Que é o nosso protocolo XABCDE, do trauma. E a gente fala muito ao decorrer desse treinamento sobre sistematização, E o que seria essa sistematização? Nada mais é do que organização, estruturação, para que as tomadas de decisões sejam assertivas. E o que seria esse protocolo XABCDE? O protocolo é o protocolo Atlas, que a gente usa a sequência XABCDE, para avaliar rapidamente o paciente traumatizado, Utiliza-se esse protocolo em base de uma sistematização, que foi o que eu falei anteriormente. Ele prioriza o controle imediato de hemorragias graves desse paciente, que é representado pelo X, seguido pela avaliação de vias aéreas, que é representado pelo A, respiração representado pela letra B, circulação pela C, estado neurológico representado pela letra D e exposição com prevenção de hipotermia representado pela letra E. Esse método sistemático ajuda a identificar e tratar rapidamente as condições que ameaçam a vida, melhorando o atendimento no trauma do paciente, Então, se a gente seguir der sequência nessa avaliação do paciente, utilizando esse protocolo, gente, não tem como ter erro, Esse protocolo é uma abordagem sistemática de avaliação primária no trauma, Ele prioriza as condições que ameaçam a vida do paciente. A sequência correta é XABCDE. A ordem de avaliação, ela nunca deve ser alterada, gente? Até porque vocês vão perceber que ao decorrer do treinamento, um complementa o outro. Então, gente, no atendimento inicial ao trauma, a gente sempre utiliza o X, que avalia a hemorragia externa maciça, que é a principal causa de morte nesses casos. Esse tipo de sangramento pode levar o paciente a óbito em poucos minutos. Então, há essa necessidade da gente sempre fazer um curativo compressivo no local, E é disso que o contexto aqui vem falando. A gente sempre se atentar em fazer um curativo compressivo, ou então usar tourniquet, para controle do processo de sangramento, para que não aumente as chances de óbito do paciente e sim de sobrevivência, para que não ocorra um choque hipovolêmico, que é o que a gente não quer. Então, chegamos às vias aéreas, estabilização da coluna cervical. A gente tem que averiguar e promover a permeabilidade das vias aéreas e realizar aspiração de manobras de abertura de vias, Se atentar em elevação do mento, regularizar a coluna cervical, para que a gente possa ter uma visão melhor da questão de vias aéreas, a pérvia. Identificar sinais de estruturização, verificar se tem sangramento, se tem vômito, se tem algum corpo estranho, dentre outros. Porque se tiver, a gente tem que fazer uma aspiração o quanto antes,
para que as vias aéreas sejam desobstruídas. Quanto mais rápido a gente faz isso, melhor é para o paciente e evita rapidamente que o paciente venha a óbito. O plano terapêutico de tomada de decisão inicial é que devemos instalar máscara não reinalante em alto fluxo a 10 litros por minuto, assim como aspirador a vácuo, laringo, testar e funcionamento das pilhas, né? Bolsa, válvula, máscara e o ambu, com reservatório para que a pré-oxigenização e o material para intubação orotraqueal, se necessário for, esteja preparado. Respiração e ventilação. Averiguar a presença de movimentos respiratórios, frequência respiratória, realizando inspeção, palpação, percussão torácica e ausculta pulmonar, do ápice à base pulmonares bilateralmente, tá, gente? Nunca só um lado, mas sim os dois. Perceber se a presença de efizemas subcutâneo, seguido de promoção de uma ventilação adequada. O plano terapêutico. Em suspeita de pneumotórax suspensivo, realizar drenagem torácica ou toracocentese descompressiva de imediato pelo médico, acionar o médico no caso, tá? Curativo compressivo pelo enfermeiro, inferimentos penetrantes torácico. O técnico tem, por sua vez, um papel fundamental, que é a punção de acesso calibroso, tá? Porque esse paciente, a princípio, ele vai precisar de uma hidratação venosa. Então, é interessante que os acessos que sejam funcionados sejam calibrosos e funcionantes. Circulação. Avaliar pulso, mucosas, cor da pele, frequência cardíaca, pressão arterial, estabilidade pélvica, exame físico do abdômen, se há sinais de irritação peritoneal ou tensão abdominal. Na palpação, verificar se o paciente sente dor na palpação, se é dor intensa, se é a rigidez desse abdômen, controle de hemorragias, tá? Débito urinário, a gente também deve avaliar através de sonda vesical de demora, e monitorização eletrocardiográficas e oximetria, tá? Essa avaliação deve ser feita de forma rápida e repetida, né, para que possa ser identificado de imediato alguma alteração neurológica, tá, gente? Então, gente, a gente vem para a exposição e controle de hipotemia, né? Essa exposição, no caso, seria tirar todas as vestes do paciente, né, para a gente poder fazer uma avaliação cefalocaudal mais precisa, né? E, então, dentre a gente vai ver se não tem nenhum corte, se não tem nenhum hematoma, se não tem nenhuma lesão, né? Se não tem nenhuma deficiência. E, posteriormente, que a gente faz essa avaliação, a gente procura aquecer o paciente, para que a gente evite a hipotemia, né? A hipotemia é uma condição comum no trauma, tá? Ela aumenta o risco de complicações, que está associado à tríade letal, que é a hipotemia, acidose e coagulopatia, né? Então, por isso que, posteriormente, que a gente faz essa avaliação no paciente, a gente tem que procurar aquecer com mantas térmicas, aquecer o ambiente que ele está, se for possível, desliga o ar-condicionado, aquece com lençóis, porque o que a gente menos quer nesse momento é a exposição desse paciente para uma hipotemia, tá? Então, a gente deve se atentar muito a isso. O plano terapêutico multiprofissional, né? Posteriormente, a gente deve avaliar esse paciente, né? Ver a necessidade de encaminhá-lo para tratamento definitivo, né? Conforme a patologia dele, seja para o ortopedista, para o cirurgião geral ou outra especialidade. Mas se for um trauma mais grave e necessitar de leito de UTI, preparar o paciente e encaminhá-lo para lá, para uma melhor assistência. Obrigada pela atenção de vocês, foi um desafio estar aqui hoje. Espero que vocês tenham absorvido o quão importante é esse treinamento e que, se necessário for, vocês exerçam na prática com eficácia. Fique com Deus, até a próxima.